Agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor faz na minha vida. Agradeço a Deus pela minha família e agradeço a Deus pela vida de todos os santos aqui presentes para juntos cultuar a presença e a palavra do Senhor. Que toda a glória, toda a honra seja para Ele. Amém. Vou deixar aqui uma palavra em meditação da igreja. Creio que é uma palavra que todo irmão já viu falar e conhece, que é o livro de Lucas, o capítulo 15. E vou dar uns versículos para a meditação dos nossos irmãos e de todas as pessoas, porque esse livro, ele mostra que não só aqueles que estão dentro da igreja, São Lucas, ele falou por todos. Que diz assim o capítulo 15 e o versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa o melhor roupa, vestir, põe um anel no dedo, sandália nos pés. Aí eu não vou ler mais o 23, porque é a mesma coisa que ele vai vestindo esse filho, que é o filho pródigo. E aí o versículo 24 que diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Aí eu volto aqui para o versículo 28, que diz assim: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava aconselhá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegramos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que eu vejo aqui, irmão, que essa palavra é repetida 2 vezes: estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Aí eu vejo aqui que a gente diz que essa palavra, os irmãos dizem assim: um filho pródigo é o que foi. Mas o que a gente vê aqui é que esse irmão, ele sabe, esse filho, são 2: o que foi e o que ficou. Portanto, não só é um filho pródigo, é os 2. Porque um está perdido e sabe que está perdido, mas o outro que ficou dentro da casa, ele está perdido, mas não sabe que está. Porque ele faz 7 questões, ele contende com o pai. E quando ele chegou, ele disse: esse teu filho, ele sabe ser filho, mas não sabe ser irmãos. Porque se ele soubesse ser irmão, ele abraçaria o irmão que está perdido. É como nós aqui, não são todos nós dentro da igreja. Aponta aquele que foi para o mundo. Temos que buscar com amor e com carinho. E sempre estar buscando e orando. Porque só uma oração não vai trazer quem está com a legião. Vai trazer muito mais. Porque quando são os discípulos para tirar um demônio de um rapaz, e eles não conseguem. E eles voltam a Jesus e dizem: Senhor, a gente fez tudo o que o Senhor nos ensinou. Mas Jesus disse: essa casta de demônio
só sai com jejum e oração. E aqui eu vejo que esse filho, ele chega e não entra na Bíblia. A minha Bíblia não diz que ele nem entra e nem vai para o campo, porque aqui termina a vida desse rapaz, mas começa cada um de nós. É aqui onde começa a nossa história. Às vezes eu vejo os irmãos muito pregar e faz assim: pergunte para seu irmão. Eu faço uma pergunta diferente. Pergunte para você mesmo. Para você mesmo. Lá no coração. Bem profundo. Pergunte. Como eu tenho perguntado. Quem somos nós? O irmão, o filho que foi ou o filho que está dentro da casa, mas está perdido, cheio de egoísmo e dizendo que tudo pertence a ele, que está salvo. Pois eu não creio que ele está salvo, porque ele está tão perdido quanto o outro. Porque o outro, quando aparece, o pai sai correndo e traz ao encontro dele. Porque se naquele tempo, se os empregados vissem os servos, ele seria apanhado e chicoteado, porque ele não fazia mais parte. Mas o pai ficou na porta aguardando. E quando ele vê, ele corre em direção dele. Então não é o filho que tinha tanta vontade de voltar para casa, mas era o pai. E quando ele está na pior, ele diz: irei me levantar e vou ter com o meu pai. Porque a casa do meu pai tem muito mais para mim. Porque lá na casa do meu pai, os empregados têm muito mais. Esse filho pegou a herança e foi embora. Quando uma pessoa pega a herança do pai, é porque o pai está morto. Mas ele achava que foi o pai que matou. Foi o pai que tinha morrido? Não. Foi ele que tinha morrido. Porque quando ele pegou a herança e foi para o mundo, ele morreu. Porque o mundo não tem nada para dar a ninguém. Quem está aqui dentro, se firme e forte. Porque quando a gente levanta a mão e uma vez salvo para sempre. Porque o Senhor, Deus, não sai ao encontro daquele que saiu de dentro de casa. Porque a draga foi perdida, mas foi procurada, mas ela perdeu-se dentro de casa. É por isso que foi procurada, foi achada. Mas aquele que sai da casa, o pai não vai buscar. Por isso que o pai não foi buscar ele, mas ficou aguardando minutos, segundos na porta por ele. E quando ele apareceu, ele deu um novo anel no dedo, roupas, vestimentas e festa. Então ele amava tanto esse que ficou como o outro que foi embora. Porque eu creio que a gente, como servo de Deus Altíssimo, a gente pensa que está salvo. Eu estou salvo, não precisa eu ir hoje para a igreja. É engano. Quando estamos salvos, somos salvos para ser servo e não para que as pessoas nos possam nos servir. Tem que dobrar o joelho, não só por a gente, não só para a nossa família, mas por todas as famílias aqui na terra. Porque Deus, Ele levanta um para o bem de todos. E eu creio, irmãos, que quando a gente pensa que está com a armadura e está tão poderoso dentro da casa, passa pelo irmão, não dá. Eu vejo o irmão que passa e não dá a paz do Senhor. Se ficar, bota o teu carro por cima. Essa pessoa não tem uma armadura celestial de Deus em proteção. Ela tem uma fantasia. Porque quem tem a armadura do Senhor, nada e nada vem e nem faz da pessoa uma pessoa qualquer. Porque aonde chegar um servo de Deus, eu creio que a gente somos parecidos e Deus nos vê. Ele sabe ser filho, mas ele não sabe ser irmãos. E eu vejo muito isso dentro dessa igreja. É um saber ser irmão. Essa igreja, ela é uma igreja que tem a presença de Deus. Eu fico feliz, porque quando o Senhor assim, vamos para a visita, vamos orar, eu vejo no grupo todas as pessoas juntas. E é muito bonito isso, porque falou teu filho, né? Ele disse, teu filho falou, mas ele não quis saber. Ele não
meu irmão, ele disse teu filho. Isso é muito triste. E hoje a gente tem que ver que não é só teu filho, é nosso irmãos. E buscar cada um que está perdido. Porque Deus, Ele busca aquele que sempre está conosco. E para encerrar, eu gostaria que todos os irmãos, o que puder e o que não puder, escute, por favor. O livro de Provérbios, capítulo 4, perdão. E o versículo 23. Que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Irmãos, guarde o coração, porque o mundo não tem o que dar, mas Deus tem tudo. E aquele que está na presença do Senhor, eu venho de um mundo distante da noite, mas eu sei que se eu morrer, eu vou estar com Deus. O diabo não tem a minha vida, e eu luto todo dia pela vida dessa criança, porque Jesus não tem neto, só tem filhos. Então a gente tem que lutar todo dia e ensinar ao deitar e ao acordar. Oração, porque é de pequeno que somos nós todos aqui acreditando em Deus. Porque às vezes a gente se converte por uma ilusão. Seja convertido de coração e guarde seu coração para quando seu irmão precisar, você está de posse de oração e de batalha. Não tenha na vida uma fantasia, tenha uma sempre, uma coraça de justiça, para ser justo com todos. Porque esse filho aqui, ele não estava sendo justo, nem com o pai e nem com o irmão. É por isso que quando termina ali, ninguém sabe se ele voltou para o trabalho, se ele entrou para a festa. Porque começa a nossa vida aqui. Ali quando termina esse versículo, você não sabe que direção ele foi. Mas essa direção desse filho é a nossa direção. Porque Deus deixou aqui esse parágrafo em aberto. Porque somos nós, a vida de cada uma, mulher de Deus, homem de Deus, jovem, crianças. Peça a Deus todo dia, porque feliz é cada um que está sentado nessa banca, porque Deus tem mistério, tem vida e vida com abundância no céu. Porque a palavra de Jesus para os discípulos e para todo ser da terra: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, que somos nós, e siga-no. Tomar sua cruz não é fácil. Negar-se não é fácil. Sabe o que significa negar-se a mim? Negar-se a mim significa tudo do mundo que eu quero ser. Você está aqui dentro, mas às vezes a gente pensou assim: quantas coisas eu deixei lá no mundo? Festa, é a festa do meu irmão. Mas teu irmão tem uma festa mudando com cachaça, música grotesca do mundo, cheia de perversão, pessoas bêbadas. Não leva teus filhos. Mas é meu irmão. Disse: meu irmão, eu te amo, eu vou te dar um parabéns, eu vou te dar um presente, mas eu não posso ir para a sua festa, porque eu já tenho uma festa reservada no céu quando eu chegar lá. Aí você pega seu filho e leva, seu filho vê, seu filho até saltita. Aí você está lá e depois está uma coisa dentro de você e você já está com a mente. Jesus desaparece na hora do momento. O Espírito Santo não fica em lugar imundo. Teve um crente que uma vez chegou numa mesa de cachaça e ele se sentou e estava lá com o mesmo copo, a cor da mesma bebida, e eu olhei e fiquei indignada. E eu peguei, fui lá, levei outro copo para ele. Cheguei lá e disse: ó irmão, eu trouxe esse copo para o senhor tomar Coca-Cola. Ele disse: eu já estou tomando. Eu disse: muito bem, mas o senhor fica com outro, porque ele não parece. Porque quem é servo do Senhor não sente mesa de cachaça, nem vai à festa do mundo que você faz. Pode ser do pai, pode ser da mãe, pode ser do tio, pode ser de quem for. Se a festa tiver com perversão de Satanás, o crente tem que saber onde ele pode chegar. O crente tem que aprender a se vestir, tem que saber o que diga para dentro da sua casa,
chegar, porque o Espírito Santo faz presença na vida do crente. Quando ele chega, a gente vê o Espírito de Deus. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Foi a palavra de Jesus. Quem por amor de mim negar-se a si, perder a sua vida, achará lá. Achará o quê? Lá no céu. A sua vida eterna vai estar lá. Mas aqui é tudo passageiro, porque daqui não somos de lá. E eu digo todos os dias nas minhas orações, orando e chorando: Senhor, não me deixe ficar aqui. Eu quero voltar para casa, Pai. Em nome de Jesus, não me deixe chegar o dia de eu ficar aqui, não. Eu quero voltar para casa. E é um lugar melhor que todo ser humano pode pensar. Sabe por que Satanás não quer que nós chegue lá? Porque ele foi de lá. Ele veio de lá estar na terra. Porque quando Jesus estava orando, ele mostrou todo reinado de riqueza da terra. Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então, tudo que está no mundo de festa, de tudo que brilha, o Satanás ele brilha também, mas não é para ser primeiro. Brilha um pouco, depois ele se revela. Então, a gente tem que ver. Porque Deus não está na vida de quem está no muro, pé dentro ou pé fora. Deus vem buscar um povo de dentro de um povo. E é o povo santo. Não é crente que se diz crente só na igreja. Tem que ser crente no trabalho. Tem que ser crente onde for. No lugar que eu trabalhava era proibida de escrever com a Bíblia. Eu trabalhava escondida. E eu era proibida de abrir e ler. E chega agora uma hora que ela diz assim: Maria, leia a Bíblia para me sair essa angústia que estou com ela. E ela disse a mim que um dia vai vir. E Deus já me mostrou ela não necessita acrescentar. Porque a minha mãe disse: você vai sair da igreja. Eu disse: não, eu vou levar ela para a igreja. E essa é a minha petição em nome de Jesus. E não só trazer ela, mas de lutar e trazer todos que forem embora em nome de Jesus. E eu agradeço